bem-vindos aos nossos episódios de lançamento direto do Fórum MoveOn 2024. Eu sou Tâmara Jardim, CEO da Pod Academy, e o nosso tema de hoje é Gestão 5.0, com uma convidada muito especial, Edna Koigashi. Edna, fala um pouquinho de você para nós. Seja bem-vinda. Primeiro falar que adorei ser convidada para trocar uma ideia. Edna Koigashi, sou engenheira de produção. Vocês vão ver ao longo do papo que eu sou uma pessoa que sempre gosta de estar estudando, estar atualizando. Então, além da faculdade, fui buscar pós-graduação em marketing. Depois eu fiz MBA em finanças empresariais, mais um MBA na parte de varejo. Então, assim, a parte acadêmica sempre bem reforçada. Trabalhei na Credit Card, né, que foi, na época, assim, para quem não sabe, mas um dia o mercado foi emissor, adquirência, né, e a parte de processamento num único lugar, que era a Credit Card. Então, eu sou dessa geração que era no único local. Depois da Credit Card, eu fui trabalhar em banco. Comecei, na verdade, em cartões, e depois virei banco lá no Unibanco. E depois eu fui para o varejo. Aí varejo, gente, assim, uma outra história, porque... É mesmo? Varejo, assim, banco é muito rico, né? Um banco mal administrado, mesmo assim, dá uns 30% de margem. O varejo, não. O varejo, a gente vende o almoço para comprar a janta. Então, é uma outra demanda profissional. E lá foi, acho que, onde eu realmente me alavanquei muito mais como gestora, porque realmente demandou mais jogo de cintura, mais criatividade e mais humildade ao mesmo tempo, porque você está lidando com um outro público, né? Lá desenvolvi bastante projetos. Eu acho que muito do que a gente vai conversar hoje vem dessa possibilidade que eu tive lá de desenvolver muitos projetos. Depois disso eu fui para a DM Card, né? Nesse meio tempo eu empreendi. Que legal! Tentei abrir startup, já fiz muita coisa certa, muita coisa também que não deu certo. Enfim, que é aprendizado também. É um aprendizado. Isso me ajudou muito na carreira, porque é uma outra perspectiva, uma perspectiva de dono, sim, né? Sim. Então você muda também seu comportamento dentro de uma empresa. E aí depois eu fui para a Demicad, que hoje, né? Hoje em dia a Demicad é uma empresa enorme, ela é a primeira em private label, né, administradora de cartões. E agora, gente, eu estou como uma consultora, porque eu estou fazendo a minha transição de carreira. Sempre fui muito da área de risco de crédito e agora dessa área de risco de crédito eu estou mais voltada à inovação, ajudar as empresas montarem essa visão da parte de ciência de dados, porque é o futuro, queira ou não queira. Exato. É igual saber mexer em Excel, um pouco assim. É verdade, é isso. Então eu estou ajudando agora as empresas a encararem isso de uma maneira assim, pé no chão, para as coisas acontecerem. Perfeito. Então eu fui para a VET Capital, né, que é uma empresa na área de mercado de capitais. Ainda estou no mercado financeiro, mas não é mais risco de crédito, mas na parte de securitização e mercado de capitais. Que legal! Que trajetória longa, extensa. E o que eu ia só chamar a atenção antes de fazer uma primeira pergunta eu sei que você ganhou um prêmio recente. Qual prêmio que foi esse? Conta pra gente. Não seja modesta. Então, foi muito bacana, porque ano passado eu fiz um sabático, né, entre aspas, que foi até quando eu conheci vocês, porque aí eu fui estudar, gente, o curso da Pod, o Full Stack é puxado. É puxado. É puxado. E aí foi um ano que eu me dediquei para me atualizar, fiz algumas outras coisas também no lado pessoal. E mesmo assim, o pessoal teve o pessoal da CMS, que na parte de risco de crédito, são eles que também fomentam muitos eventos. E abriram esse ano uma divisão de mulheres de risco de crédito. Fantástico. Não é? E assim, eu fiquei muito feliz porque é algo assim, eu me senti tão legítima, porque foi uma indicação, não foi uma coisa que foi inesperado, é isso que eu queria falar. Mesmo eu não estando no mercado naquele momento, lembraram do meu nome.
e foram 2 etapas, então teve uma realmente de ver a qualificação, ver a experiência, ver a passagem, e depois foi aberto ao público. E aí na hora da votação ao público foi muito bacana, porque assim, eu em relação a isso eu tenho um pouco síndrome do impostor, assim, eu acho que não é tudo isso, então eu fico meio tímida, mas na hora que eu fui ver, teve tanta votação. Até da Pod Academy. Até da Pod Academy. Os alunos votaram em você. Foi muito bacana. Que legal. E aí hoje eu faço parte do grupo dos 50 líderes de risco de crédito do Brasil. Que coisa se for incrível. pensar, Brasil na parte financeira, na parte bancária, a gente é muito bom. Não é assim? Sim. A gente é muito bom. E poder estar dentro do grupo dos 50, eu fiquei muito feliz. E no grupo das mulheres, entre as 5, foi muito legal. Que coisa incrível. Parabéns. Assim, eu me arrepio, assim, porque eu admiro muito a sua trajetória. Quando eu vi você sendo indicada, e eu falei, Edna, precisamos postar isso no LinkedIn. Lembra? Eu falei, vamos postar isso no LinkedIn. Então, assim, é muito legal isso, parabéns. E parte disso, eu queria até, inclusive, fazer um comentário. Você, tendo esse background, porque assim, eu vou dar um passo antes, um passo para trás. O Brasil, você disse, nós somos muito fortes em crédito no Brasil, porque cada um tem seu terremoto. Sim. Né? Então, assim, nós não temos terremotos aqui, a gente não tem uma engenharia civil tão sofisticada quanto a japonesa. Então, o Brasil tem a sua mazela, e a sua mazela estrutural é a educação financeira. E por isso, o crédito, a gente é tão bom em saber conceder crédito, em técnicas de crédito, e aqui a gente tem profissionais tão diferenciados, tanto é que a gente exporta isso, né? Sim. E vocês fazendo parte de um cenário desse, sendo uma executiva num cenário desse, e agora fazendo essa transição de carreira, você percebe que você pode fazer isso livremente porque você deixou um belo lastro no mercado. Sim. O que eu queria te perguntar é, quando eu olho para esse gestor novo que está nascendo, dos poucos que querem virar gestor, as pessoas se sentem um pouco perdidas em termos de como que eu me comporto, quais as minhas habilidades, o que eu preciso ter para ser esse gestor. Conta um pouquinho desse lastro, desse respeito, desse carinho que você deixou no mercado e que você continua tendo para que hoje você possa ser essa autônoma consultora nas empresas, transformando as empresas. O que é esse lastro? Preciso pensar, assim, que a pergunta, ela abrange bastante coisa, né? Primeiro que eu acho que eu tive uma sorte muito grande de trabalhar em empresas que, de toda forma, elas são abertas, né, à inovação. E aí, por que eu estou falando isso? Embora seja uma área de risco de crédito, né, que melhor seria não correr risco, mas a gente está lá exatamente para acertar o tamanho do risco que a gente pode assumir, são empresas que toleram o erro, de uma certa maneira, né? O que significa isso? Significa que você consegue trabalhar num ambiente onde você pode criar, onde você pode arriscar, tá? E quando você trabalha com um time onde você passa essa segurança, que eles podem explorar, podem ser criativos, eles podem explorar, porque você vai dar guarida em relação a isso. Perfeito. Né? Na hora que eu estou falando isso, ele começa a cascatear uma série de coisas. Porque você faz o teu papel de líder no sentido de que eu vou te dar, eu vou ser o seu backup, né? Na hora que acontecer alguma coisa errada. Mas não deixe de tentar, não deixe de arriscar, não deixe de investir em você mesmo, né? Porque para você ser criativo também não é só uma mera inspiração de tomei banho ou dormi, acordei, estou inspirado e vou fazer alguma coisa. Exato. Então, invista em você, valorize a empresa que você está, porque ela permite isso, né? E você nunca está sozinho, você tem que trabalhar em time. Porque você nunca vai saber tudo de uma única vez. É verdade. Então, você estando com essa rede de apoio, tendo pares legais, tendo esse espírito de equipe, sem uma competição, porque não precisa, tem lugar para todo mundo, então você acaba proporcionando uma condição de trabalho e de desenvolvimento realmente baseado na... como que é a palavra?
Gil, de você ser protagonista. Sim. Você protagonizar, Sim. você ser dono da possibilidade de criar algo, de você fazer, você trazer uma responsabilidade para si mesmo também, porque a cada tentativa, erro, acerto, uma consequência. Exato. Isso tem que estar combinado, você tem que saber. Exato. Então eu acho que foram times que eu criei ao longo do tempo, de pessoas capazes de serem protagonistas, pessoas conscientes do que elas vão arriscar, vão fazer, o quanto elas podem trazer de valor, de fato, agregado para a empresa. E aí, automaticamente, você está falando de pessoas independentes, pessoas mais autônomas, pessoas mais realizadas, e que elas veem que o espaço, sempre tem espaço para todo mundo, para crescer e para fazer entregas. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana, é uma marca minha muito forte junto com as pessoas que trabalham comigo. Isso é muito interessante você falar isso, porque é um dos gestores que mais marcou a minha carreira. Eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho, ele me chamou para um café e falou para mim assim, olha, eu vou falar para você a música do Frejá, que é: eu sei que uma rede invisível irá me salvar. Ele falou assim, então erra, pode ficar à vontade para errar. Isso que você falou me emocionou, porque eu lembrei do meu dia 1 de trabalho. Se você não tem essa rede invisível, esse amparo, você não avança. Sim. Então você percebe que um grande líder, ele já teve uma rede e ele se torna a rede dos demais. Sim. E hoje, quando você olha para o mercado, por exemplo, existe uma necessidade muito grande das pessoas de se inovarem de forma tecnológica, mas se pensar do ponto de vista pessoal, quando você olha hoje para essa geração que nós temos hoje, das pessoas que às vezes nem estão querendo ser líderes, o que você provocaria num time, se você tivesse esse time assim, mais jovem? Bem mais jovem, essa geração mais novinha agora, a geração Z, que nem tá querendo seguir carreira, nem tá querendo ser líder. O que você diria para essas pessoas hoje? Aonde você transformaria? Qual seria a varinha de condão que você aplicaria? Eu diria pro pessoal assim, é uma geração que nasceu digital. Sim, né? Sem dúvidas. É uma outra velocidade. É uma outra profundidade, que acho que de tudo, assim, que eu acho que é um pouco mais difícil para eu me relacionar e enxergar, é a questão dessa ausência da profundidade. Concordo. Né? Uma coisa mais rasa. Mas é um pessoal que vai viver numa outra velocidade, vai transitar muito diferente. Então, eu diria assim, pense em ética. Sim. Eu acho que pense em valores. Então, assim, ética é uma coisa super importante. Forme isso. Perfeito. Depois da ética, eu diria assim, tenha uma escuta ativa, uma escuta verdadeira. Ouça mais e fale menos. Né? Observe, porque tem uma outra questão que eu acho que não dá pra gente escapar, que assim, tem a questão geracional, mas tem a questão que a gente trabalha muito remoto agora. Sim. A gente tá pelas telas. Sim. Isso vai requerer de você outras competências e percepção de movimento. É isso. Eu que sou da geração presencial, eu amava almoçar, porque era a hora que eu descontraía, conversava, a gente saía do ambiente do trabalho em si, e a gente podia se conhecer, tinha um olho no olho. Então, a pessoa era além, né, do trabalho, era Exato. tão humana, Exato. ser humana, com as suas Exato. questões, as suas preferências, a gente conseguia fazer uma fotografia mais completa da pessoa. E no mundo remoto é muito mais difícil. Concordo com você. Então, essa geração que está vindo, eu não sei como, mas vai ter que aprender a fazer leituras de uma outra forma. Sim. Porque essa relação humana, ela nunca vai deixar de existir. Somos humanos, não tem jeito. Né? E tem uma hora que você precisa de um ouvido amigo, ou de alguém que te acolha. E você está lá direto, só na tela. Então, o jovem que vier agora, tiver essa base bem sólida das questões éticas, porque o mundo vai te tentar com muita coisa. Tá tudo muito acessível. Concordo com né? você. Se ele tiver uma empatia maior, uma capacidade maior de perceber o outro, mesmo estando
no mundo. Na tela, né? Das telas, Exato. ele já vai sair assim muito na frente. É verdade. E a questão, assim, passada essa questão da empatia, um cara que sabe fazer muito bem os combinados, sabe comunicar, né? Eu falo assim, dos combinados, porque a comunicação vai ser muito importante. Se essa comunicação não for suficientemente clara, você não vai ter uma oportunidade de perceber num segundo momento, porque você não está nesse mundo presencial, que a pessoa não entendeu direito. Que ela não fez aquilo porque, na verdade, apareceu uma outra situação que ela se confundiu. Uhum. Quando a gente estava no presencial, a gente percebia tudo isso. Sim. Hoje é mais difícil. É verdade. Né? É verdade. Então, a pessoa tem que saber se comunicar bem. Ela vai ter que saber ser muito efetiva na comunicação. Ela vai ter que saber pensar muito bem nos combinados, porque ela também não vai poder pirar no sentido de eu tenho que controlar tudo. É impossível, você não vai conseguir controlar tudo. É verdade. É verdade. Então, se você não deixar tudo melhor combinado, para que de uma maneira mais clara você perceba se vai acontecer ou não vai acontecer, vai ser muito mais difícil. É verdade, Edna. Eu concordo com você. Eu concordo. Então você vê, tem assim, eu acho que tem muita coisa que dá para falar para essas novas gerações, líder ou não líder. A relação que você vai estabelecer entre telas, como que vai ser isso? A gente vai ter que desenvolver uma nova habilidade de fazer essa leitura do outro, porque eu percebo hoje que a gente perdeu um pouco o tato. Não só literalmente de eu não encostar em você, de eu não almoçar com você, mas eu perdi o tato. Eu não sei se você percebe, nas nossas reuniões online, a gente já vai direto ao ponto que a gente precisa resolver. Não existe mais aquela resenha que a gente fazia no início da reunião, dava uma risada. A gente perdeu um quebra-gelo. A gente perdeu porque a gente o tempo mudou também de valor, né? Eu acho que as pessoas estão valorizando cada minuto daquela reunião. Acho que isso é uma coisa que foi importante, mas a gente perdeu isso aí do outro lado. E quando a gente perde, aí eu quero te perguntar isso, o que você, hoje, como executiva, no papel seu, sempre executiva ali, pré-pandemia, pré-época que a gente era, na época que a gente era presencial e para hoje, aonde que as pessoas estão errando de fazer a venda dos seus próprios trabalhos para você, por exemplo? Quando uma pessoa te mostra o trabalho dela, hoje, o que você sente que ela perdeu? Como que ela poderia te conquistar? Como é que ela poderia ganhar sua atenção, que hoje virou o nosso ativo mais precioso, a atenção? O que ganha sua atenção no remoto? Você que já viu tanta coisa, tem tanta experiência. Bom, já começa um pouco do que você falou, que a gente vai muito direto ao ponto. É verdade. Né? Tem a questão das pessoas que, dependendo do ambiente que você vai estar, eu tive times que era muito essência tecnologia. Sim. Quando o pessoal é muito essência tecnologia, o pessoal levou muito no outro extremo que eu posso trabalhar de pijama porque eu vou ficar sem a câmera aberta. Exato. Então você já não tem nem o contato visual, você só está lá no auditivo. Né? Isso já não prende a minha atenção, já começou daí. Porque se eu não conhecer a pessoa... Você vai vendo, né? Para mim fica mais difícil. Sim. Até porque eu não sou muito auditiva, então você vê que coisa. Porque até para o líder é assim. Não somos só nós líderes que temos que saber o quanto é o perfil de cada um para se relacionar. É construído, né? Na relação. Exato. Então, se eu já não vejo a pessoa, eu já fico... assim, ela começa a virar uma entidade para mim. Que eu não tô vendo, só tô vendo uma bolinha ali. Já fica meio uma entidade. Se eu não vejo, eu amo os que mostram pra mim assim, eu tenho um gato, eu tenho um cachorro. Cria uma conexão, né? Uma conexão. E você já reparou que normalmente os bichos têm a cara do dono? Eles vão pegando, exatamente. Então, aí, pela raça do cachorro, pela raça do gato, você já infere um pouco como é a pessoa e assim por diante. Então, esses toques que consiga mostrar quem é a pessoa já me conquista também. Sim. E na hora de estar mostrando algo, a possibilidade que tem de não ser mais só um PowerPoint fixo,
E a gente tem uma série de instrumentos, né, uma série de verdade. ferramentas que permite que a gente interaja e a pessoa abre para isso, a gente transforma isso em algo mais colaborativo. Isso me capta bastante, Sim, sim. né? Essa possibilidade da interação, de algo dinâmico e algo colaborativo, para esse ambiente, né? Eu acho que ajuda bastante, prende mais. E a capacidade de você interagir e ir perguntando e a pessoa ir criando, isso também ajuda a mostrar o quão preparada ela está para os imprevistos, né? Para naquele momento ser espontânea e estar trabalhando aquele ponto. Eu concordo com você. Ainda gente, não tem jeito, eu sou da geração presencial. Ainda é uma maneira de você simular um pouco o que seria aquele ambiente presencial. Exato, da leitura do outro, de entender. Até para eu saber como eu te vendo aquilo, né? Então, assim, e também existe uma dificuldade, eu percebo na geração mais novinha, de olha para a câmera e não olha o seu olho, tá fazendo outra coisa. Né? Então, às vezes, abre uma outra aba, mexe no celular. Não, exato. Então, assim, quando eu tô ouvindo uma reunião, eu tô prestando atenção no rosto das pessoas. Por quê? Porque o que eu tô falando tá gerando uma reação. No presencial é mais fácil. A pessoa fica incomodada, ela mexe a cadeira, ela se contorce. E no remoto, às vezes ela tá fazendo isso e você não tá vendo. Mas o olho, às vezes, não mente. Sim. Né? Então, ter um pouco desse contato. E você, assim, uma coisa que me pega muito, assim, pessoas como você, que tem a sua trajetória tão bem relacionada, uma pessoa que sempre foi ali do crédito, que viveu nessa época, né, do crédito, assim, você pegou ali no início, quantos anos você tem de carreira? De inicial? Primeiro contato com crédito? 30 e pouco. Olha isso, que incrível. Então, assim, você veio de uma época, principalmente, assim, uma época em que a carreira era a época do relógio de ouro, que a gente fazia 30, 40 anos de carreira na mesma empresa para ganhar o relógio de ouro no final. Como que você... Porque, assim, o que me inspira em você? Eu acho que isso você inspira muito as pessoas. Na Pod Academy, inclusive, tá? Coisas que as pessoas vêm me falar. Como que você vai lá e se veste de aluna, né? Então, assim, passa uma vida inteira liderando. De repente, eu sei pela sua trajetória de formação acadêmica, você gosta de sentar na cadeira do aluno, mas como é isso? Sentar na cadeira do aluno e executar aquilo by the book. Porque, por exemplo, a gente tem na Pod Academy o Hackathon. É um negócio, mão na massa, tipo, faz a gente voltar lá no início da carreira, lá no dia 2, no mês 3. Você dedica madrugadas pro Hackathon. Madrugadas pro Hackathon. E sabe o que eu achei impressionante? No seu Hackathon tinha uma pessoa muito sênior, que era o Edgar. E que também deu um show, assim, no Hackathon de Ciência de Dados, vocês deram um show de apresentação, de didática, de execução, executar by the book. Como que você conseguiu isso, sabe? Então, assim, a minha pergunta, eu vou dividir ela em duas. Primeiro, como né, parar, então, uma pessoa que tem uma carreira tão sólida, como sentar na cadeira de aluno de novo e falar, agora eu vou aprender mais isso daqui, eu vou me especializar nessa perninha do pernilongo. Aí depois, dentro dessa jornada de sentar na cadeira de aluno, te visita naturalmente a cadeira do líder. Porque você liderou o grupo e liderou muito bem. Como é isso? Como é sentar nessas cadeiras? Bom, primeiro, que você nunca é suficientemente bom para saber de tudo. Sempre. Perfeito. Né? Aliás, quando você está com um time, aí que você percebe que realmente você é só mais uma pecinha. Sim. Dentro de um grupo, cada um fazendo o seu papel. Sim. Então já começa daí. E vamos lá, né? Venhamos e convenhamos. Ciência de dados não é uma coisa tão simples assim. É para quem quiser ser superficial. Exato. Exato. Mas tem conteúdo, tem o quanto você quiser para se aprofundar. Eu sou muito exigente comigo mesma. Então,
lógico, é perfil isso também. Para estar viva no mercado e para honrar um papel de líder, você tem que ter mais conhecimento, porque senão você não vai orientar direito o teu grupo. Perfeito. Então você tem esse senso de responsabilidade. Não dá para você, eu acho assim, não dá para você ficar só assistindo uns vídeos ou ouvir uns podcasts ou ler uma matéria e achar que isso é o suficiente para você orientar um grupo ou para você colocar de pé algum projeto estratégico para a empresa. Então você tem que ter humildade para estar lá, para estar aproveitando e para fazer o melhor que você pode. Então, nesse aspecto, eu sou muito coxinha. Eu vou chegar no horário, tem um mestre lá que está dando a aula, ele está dando o melhor dele. Eu, no mínimo, eu devo respeito àquela pessoa que está lá, comprometido, querendo passar o melhor dele, que é o conhecimento e tudo mais para você. Perfeito. Então, já começa daí. Né? É verdade. E é uma troca, por mais que todo mundo saiba muito, mesmo eu entendo que seja assim, né? Quem está lá na frente, passando o seu conhecimento, às vezes surge uma pergunta que ele nem pensou. Exato. E isso surge porque você está numa situação que você quer que isso seja positivo, seja construtivo. Exato. Você não está falando para constranger, você está falando para a gente refletir. Exato. Então, isso. eu entendo que isso acaba criando um clima muito positivo e uma troca muito grande. Então, para mim, isso é muito fácil, porque eu acho que é uma maneira de todo mundo ganhar. E você sair e extrair o melhor possível de tudo. As pessoas que estão no teu grupo, se ela não souber tecnicamente o mesmo que você sabe, sempre tem uma lição de vida lá junto. É verdade. Não é? Nos grupos lá da Pod, quantos tem uma história de vida maravilhosa? E está se desdobrando em 1000 para poder fazer aquilo. Né? Às vezes é o seu momento de vida para conseguir um emprego, é o seu momento de vida para conseguir uma promoção. E isso é o que vai ajudar a construir uma série de outras coisas de futuro. É verdade. Então você tem sempre uma troca muito rica. É verdade. Eu concordo. Não tem como ser diferente, entendeu? Então tem que ir lá, tem que ser humilde. Você está lá para aprender, você vai aprender. Você vai poder trocar algo que seja construtivo para todo mundo, você vai lá e vai trocar. É verdade. Você vai ouvir, vai aprender, você vai ouvir, vai aprender. É verdade. E é isso. É verdade. Né? E aí essa questão um pouco que você fala, tá, e como que você agrega a questão da liderança, assim? É que no evento específico da Pod, teve muita coisa, muita matéria relacionada a risco. Sim. Que a gente está falando, ciência de dados, também começou muito voltada a risco e foi expandindo. Nem chamava ciência de dados. As pessoas faziam ciência de dados e não chamava isso. Nome, exatamente, né? Exato. Então, era natural que eu trabalhasse com os grupos falando de produto, falando de negócio, encadeando o desenvolvimento de um projeto, como que a gente tinha que pensar de uma maneira mais ampla e agregar esse conhecimento. Então, acaba ficando, né? E ficou natural. Ficou natural. E o pessoal era muito receptivo, todo mundo muito querido, queria trocar ideia, queria aprender. Porque isso realmente é uma via de mão dupla. É verdade. Eles poderiam virar e falar assim, não, eu só vou fazer aquela parte que o Bruno falou, né? Daquela parte do código, daquela library e acabou. Por que você está querendo inventar mais? Tanto é que te provocaram a dar aula de crédito, né? Porque uma coisa legal foi isso. E foi legal porque motivou a gente até, né? Quando você fala da troca, primeiro que a gente amou quando você nos escolheu ali para ser aluna Pod Academy, porque isso trouxe para nós uma provocação diferente, até de... Nossa, né? A gente num princípio, a gente se posicionou para um público de transição de carreira júnior. E depois a gente falou, a gente sabia que o nosso conteúdo era também para o especialista, mas quem estava entrando para entrar no mercado, conhecer aquela área. De repente você chegou e foram chegando outras pessoas e a gente falou, opa, né? Tem executivos, tem líderes nos procurando, que legal. E isso começou a mudar muito o rumo e a cadência das coisas. Isso foi muito importante. Então essa troca foi muito legal. E aí você acabou provocando a gente de criar o projeto de crédito, né? Onde as pessoas iam... Deixa eu entender o que é crédito. Porque isso também foi muito legal. Você me provocou isso, ó. As pessoas sabem resolver um problema.
Mas minha noção do crédito? Elas não têm. Sim. Eu tô rindo, porque como eu fiz o full stack, o meu primeiro hackathon foi de engenharia de dados. Foi de engenharia, eu lembro. Foi em agosto, não foi? E aí, quando eu montei a minha primeira arquitetura, eu nunca fiquei tão orgulhosa de mim mesma, que eu falei, gente do céu, eu consegui montar uma arquitetura. Isso é incrível, né? De engenharia de dados. Eu falei, nossa senhora, aprendi um monte de coisas de serviços de nuvem. Eu falei, nem eu acredito nisso. E aí vocês viraram e falaram assim, posta no LinkedIn. Eu falei, gente, o pessoal vai achar que eu sou nerd, né? Gente, mas é muito legal, repercutiu muito. Repercutiu muito. Muito. Então, assim, pra mim, por exemplo, especificamente a parte de engenharia de dados, foi uma superação pra mim. Sim. Foi uma superação, foi que legal. E foi muito legal, porque eu lembro até hoje, no meio da sua apresentação, você falou, Dalmer, aquela aula tal, eu não sei o que. Então, assim, isso é muito legal, né? Isso gera. E você percebe o quanto que gera nas pessoas o respeito, porque os demais estão assim. Que é uma coisa que eu tô provocando muito nesse papel do gestor 5.0. É aquele cara que ele senta para aprender. E a hora que ele senta para aprender, ele reverbera isso de um jeito pro time e pros que estão vindo atrás dele de uma forma muito poderosa. Porque as pessoas vão querer aprender mais, vão querer se atualizar mais. Isso reverbera muito positivo, né? É muito bacana, né? É muito. É muito bacana. É muito. Então, a troca, uma das trocas que a gente teve é você ter trazido para nós, a contrapartida sua é, sem você saber, você trouxe para nós essa inspiração, porque as pessoas começaram a se inspirar, falar que legal. Quando as pessoas vinham atrás de mim e falavam assim, você já viu o LinkedIn da Edna? Eu falei, já. Eu achei o máximo um dia que foi o professor de matemática, Silvio, que ele é lá do ITA, Sim, né? é. O dia que... Eu acho que era uma aula meio que no meio de feriado, alguma coisa. E ele virou e falou assim pra mim, você sempre está na aula, né? E você sempre chega no horário. Eu falei, olha que legal, o professor também está reparando isso. É uma troca, gente, é uma troca de respeito. É uma troca. Isso é impagável para mim, né? É impagável. Eu acho que... E aí a minha outra pergunta para você é a questão de cultura, que é o que eu queria falar. Hoje a gente tem, né? Então acho que a minha vinda na gestão da Pod Academy, uma coisa que para mim foi primordial era implantar cultura, né? Colocar cultura na escola. Você como líder, o que você enxerga com relação a isso, de cultura? Porque perdemos um pouco disso com a saída do presencial primeiro para o full remoto e agora para o híbrido. Eu senti isso quando eu estava no corporativo, que as pessoas do remoto estão chegando e elas não estão conseguindo sentir a cultura, né? Você já falou lá no início um pouquinho de como que você contorna isso, mas me conta um pouco de cultura. Você que esteve em empresas tão relevantes e também já teve até a sua, como é essa implantação de cultura? Qual a importância disso que você entende? Bom, cultura é o DNA da empresa. Perfeito. Eu vou falar para você de uma experiência que eu estou tendo agora. Embora consultora, eu sou tratada na empresa que eu estou agora como se eu fosse parte colaboradora tanto quanto. Perfeito. E uma coisa que eu acho incrível, e assim, eu vou falar o nome da empresa e tudo mais, porque para falar bem a gente tem que falar, né? Fica à vontade. É a VET Capital, e lá foi fundada por 3 mulheres. Que legal! 3 mulheres. Que legal isso! E a Fernanda, a Marta e a Vitória. E elas são do mercado de capitais, mas assim, história, sabe? Banco Garantia, depois BTG. Legal. Um mercado muito masculino. Sim. E elas venceram. E elas abriram uma empresa. É uma empresa que tem o jeito delas. Tem uma parte do presencial que eu vou falar que são pequenos mimos, mas, por exemplo, é numa empresa, no banheiro das meninas, você entra, é bonitinho, assim, tem uma caixinha com uma pasta de dente, com fio dental, com absorvente. Você fala, gente, é um mimo. Sim.
né? É o símbolo Mas do foi zelo. pensado. Foi pensado. Exato. Né? É. Então, quando a gente está falando desse mundo remoto e lá na empresa, eu diria para você, acho que menos de 30% mora em São Paulo, 70% está fora. Uma coisa que as meninas fazem muito bem feito, e que eu acho que isso é o primeiro passo para você disseminar a cultura. Elas são 100% disponíveis. Cara, elas têm muita responsabilidade, né? Elas poderiam sempre falar, não, eu não posso. Hoje eu vou participar, vou dar uma palestra, hoje eu tenho uma reunião com o cliente, hoje tem uma assembleia que eu tenho que participar. É o cargo que elas ocupam, a responsabilidade que elas têm. Mas não existe isso. Elas são 100% disponíveis. Elas conseguem, é a prioridade, simplesmente porque priorizou. Sim. Exato. Né? Perfeito. E eu acho que isso é porque elas têm clareza no papel delas. Que elas representam a empresa para ser a semente que vai dar frutos, que são muito mais. Exato. Então, eu acho que esse é o primeiro passo quando a gente está falando como eu passo a cultura. Então, essas questões de sou disponível, estou aqui, estou te ouvindo e eu vou te dizer o que serve e o que não serve para a empresa, é muito importante. Absolutamente. E, assim, tudo bem, legal, você tem vários recursos, não estou dizendo para a gente abrir mão dos recursos que a gente tem, porque a gente faz gravações, né? Tem uma biblioteca cheia de treinamentos, é importante. Mas, isso a gente está falando de coisas procedimentais, Exato. processuais, Exato. políticas. Agora, essa possibilidade de você sair do dono, de um grande líder, esta troca, esse dizer estou te ouvindo, diga, vou te orientar, vou te parabenizar, vou te dar um retorno, é assim, eu acho que é impagável. Perfeito. E aí depois as outras coisas vão acontecendo. Uma empresa que ela é mais leve, ela é mais ágil, são relações para longo prazo, são relações para curto prazo. É a marca de cada um, mas se você não começar por aí, não tem como. Exato, eu concordo com você. Eu acho que você tocou em pontos muito essenciais. Eu acho que essa questão de estar disponível, lá no início você falou sobre a rede, né, sobre o apoio. Então, o gestor do futuro, né, que é o gestor que você tem propriedade para falar, é o gestor que ele é humano, né? Eu acho que tem tudo a ver até com esse evento aqui, né? Ele é 100% humano, ele é integral, 100% humano e sabe o que está fazendo. Ele sabe para onde ele está indo, né? Sim. Então ele sabe exatamente como, o que cobrar, o que pedir, como pedir, o que entregar. E você, nesse papel, né? Hoje, eu acho que você é um símbolo disso. Quando você olha para esse futuro, assim, que marca de gestor de futuro que você quer deixar, o que você quer deixar para essas pessoas que veem seu trabalho, que veem o seu dia a dia ali no trabalho, seja na consultoria, seja numa próxima formação que você for fazer? Qual é a marca que você quer deixar? Bom, a intencional, aquela que é pensada. Primeiro que líder é uma responsabilidade que você tem muito grande, que é o que você falou, né? Você influencia, você inspira. Sim. Então, essa parte de valores pessoais é uma coisa que eu acho que nunca vai dar para abrir mão, indiferente de qual geração for, de como as coisas vão acontecer. Perfeito. Essa questão da ética, da integridade, do respeito humano. Perfeito. Isso, eu sempre fiz questão de beirar a perfeição, se assim fosse possível. Lógico que não dá para ser perfeito, mas ser coerente. Né? Isso deixar sempre muito bem claro, muito bem coerente. Isso acaba envolvendo de você ser humilde, de você ser simples, que é diferente de ser simplório, mas simples nas questões que você tem. Uma outra coisa que eu acho que é importante deixar para quem está vindo, e que tem a ver com o que eu gostaria de mostrar quando a gente está tendo essa relação, é que ser líder não é fácil, é importante, é gratificante, né?
Isso tem a ver com o trabalho, mas para tudo isso dar certo é porque você também está se automotivando. É verdade. E quando você está se automotivando, trabalho não é tudo na vida, né? Sim. Então, você precisa ter repertório. E eu tento estimular isso nas pessoas que estão junto. Perfeito. Não precisa no ambiente de trabalho você ser só o trabalho. É isso. Você tem que ter repertório de vida. E ter repertório de vida, ele conversa com o desempenho no trabalho, as relações. Então, como líder, eu sempre fiz questão, sempre estimulei que a pessoa fosse inteira. É legal ela ter família, é legal ter os seus pets, é legal se preocupar com a espiritualidade, é legal ter um esporte, é legal poder viajar, seja o que for o seu gosto. E enxergar a pessoa como um todo. Veja sempre a pessoa como um todo. E uma outra coisa assim, desenvolva a escuta ativa, a escuta verdadeira. Porque isso vai te ajudar no quê? Primeiro, que você não vai rotular as pessoas e não vai ficar só tirando fotos. Quando você tem uma escuta ativa, você consegue ouvir e ver mais coisas. É o filme. É o filme. É isso. E aí do filme você vê contexto. Sim. De contexto você tem maior compreensão. É isso. Da compreensão você para de julgar. Você para de julgar, você não precisa ser vaidoso, teu ego diminui, né? E você foca naquilo que de fato interessa. Perfeito, é isso. Então, isso é o que a gente vai tentando passar pro pessoal. Sim. Para quem está trabalhando com você. Sim, é verdade, é verdade. Eu acho que se eu conseguir deixar esse tipo de legado, eu já me dei assim, muito como realizar. É como se eu falasse assim, ó, a melhor parte de mim tem a ver com isso. Sim. Porque cursos são importantes? Os cursos são importantes. São. Se mantém atualizado? Sim, se mantém atualizado. Exato. Eu adoro essa palavra do lifelong learning. Exato. Se mantém atualizado é importante. Mas isso são coisas mais, talvez, mais materiais, mais tangíveis. Tangíveis. Outras, isso, O outro, ele é mais sutil, tem que ser trabalhado, pensado. E você precisa ser coerente na hora que você está fazendo isso. Porque não adianta você também ler um livro de gestão, falar, isso é legal começar, mas se você não mostrar que existe uma coerência de fato, um alinhamento de fato com aquilo que você quer praticar, ele fica fofo. Isso. Fica fofo. Então, se eu conseguir deixar isso de legado, já ganhei bastante. Muito obrigada. Uma mensagem linda, porque... E você deixa, tá? Então, assim, mesmo bom. no remoto, mesmo sem a gente com a relação 100% virtualizada, até então, até hoje, esse foi a marca que você deixou. Então, você deixa isso nos colegas ali da Pod Academy, você deixa isso em nós, né? Em todos nós ali que somos parceiros ali dentro, junto com você, construindo aquilo. E eu só tenho a te agradecer e parabenizar, assim, pela sua trajetória. Você é uma figura mesmo, realmente respeitada, e eu entendo o porquê, cada vez mais que eu conheço você. Você tem essa disponibilidade, eu acho isso muito legal. Toda vez que eu converso com você, você está sempre muito feliz em estar conversando. Isso é muito gostoso, né? Sim. Ou seja, é como se... Eu estou sempre ocupada, você está sempre ocupada, mas naquela hora, naquela troca, você está ali. Abre uma janela pra gente estar conectado, não é ótimo? É ótimo. E é isso que você passa. É isso que você passa. E isso eu acho muito fenomenal, assim. Então, eu fiquei muito feliz de saber que uma pessoa que teve uma carreira cartesiana deixa um recado e um legado tão humano. E eu te agradeço muito. Isso é muito importante, muito importante. Eu fico feliz de estar aqui falando isso, é ótimo. Eu fico muito feliz, muito feliz, e foi uma grata surpresa e um super feliz encontro que a gente teve, e eu fico feliz da Pod Academy ter proporcionado isso. Se você não fosse uma pessoa tão aberta para o novo, a gente não teria se conhecido, né? E eu fico feliz e agradeço a confiança diariamente. Muito obrigada, e obrigada por ter aceitado aqui a nossa conversa. Obrigada por esse recado. Lembrei, tem um negócio que eu queria falar. Por favor. Que fica
que é, de novo, é mais do mesmo. A gente é uma rede, É verdade. né? Então, a rede é composta de todo mundo. Então, sempre trate bem todo mundo que está ao teu redor. É verdade. Fornecedores, certo? Perfeito. Pares, Perfeito. líderes, liderados. Pessoal do café, pessoal da limpeza. Cara, trate todo mundo. O bem que eu digo assim, com respeito, Exato. com devido valor. Exato. Porque todo mundo está empreendendo seu tempo, sua energia, querendo dar o melhor. Concordo com você. Eu concordo. Então, porque depois, o dia de amanhã, se não fosse o networking que a gente cria, no sentido assim, não só profissional puro, mas um networking que você sabe que você vai poder recorrer a qualquer instante Sim. para as trocas de fato. Sim. Sim. Isso faz toda a diferença. Concordo. Não é? Se não fosse isso, todo mundo tinha morrido maluco na Concordo. pandemia. Eu concordo. Né? Todo mundo teria morrido maluco para recomeçar, para tentar mudar. Sempre ter alguém que está te apoiando, está te cercando, está te alertando, faz muita diferença. E é a questão do... A gente aprende a realmente trabalhar somando e multiplicando. Eu não preciso que o outro perca para eu ganhar. Não é um jogo Não de é soma isso. zero isso, né? Exatamente. Exato. Né? Então isso é Exatamente. muito bacana. Isso faça, pratique. Porque volta, mesmo sem você pensar em fazer algo voltando, volta. Concordo Não com é? você. É um círculo virtuoso que a gente cria. Concordo com você. Então, pratiquem, porque até pra gente, né, pro nosso meio, fica cada vez melhor. Sim, E é para as próximas gerações. sim. É isso. É isso. Muito obrigada por essa mensagem linda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite Ah, eu também agradeço. e por me ensinar tanto a cada interação. Obrigada, Edna. Foi ótimo, obrigada. Obrigada a você. E esse foi mais um episódio do Pod 2 Cast, sua fonte de tendências emergentes na tecnologia e insights para o seu negócio e carreira.